Não está havendo chuva para gente trabalhar, né? Falta água, falta beber, falta água até para o criatório. Mas como é que pode acabar sem haver água? Em inverno. Porque sem água não pode fazer nada, né? Não pode cultivar uma planta, não pode criar qualquer criatório, e tudo isso é culpa da água. Mas sem água aqui estamos sem nada, né? A gente tem que sofrer muito, né? Em 5 séculos de ocupação, o semiárido do Nordeste brasileiro testemunha a devastação e a miséria. O que a natureza levou uma eternidade para construir foi dilapidado em apenas algumas centenas de anos. A apropriação do capital ecológico por minorias não considerou os estudos de Howard Jordan, da Universidade da Flórida, Estados Unidos, segundo os quais a gestão e os serviços agrícolas executados pela ação humana correspondem a 141 unidades de energia por metro quadrado, contra 1,5 milhão de unidades de energia que ingressam a partir do meio ambiente. Ao contrário dos processos de produção insustentáveis e degradantes do meio ambiente, o projeto Base Zero reverte a desertificação e inicia, com a própria reconstrução ambiental, a geração de renda para a sociedade, antecedendo posterior fase produtiva sustentável. Em suma, garante a recuperação do solo, o abastecimento d'água em regime de continuidade e uma plena integração da flora e da fauna nativas. Tudo isso a custos baixíssimos e em tempo proporcionalmente curto. E essa reidratação não é feita somente com H2O, é com um soro. O soro do meio ambiente é mais complexo. A água que corre aqui é uma mistura da água com a folha, com o dejeto do gado, com não sei o que, com um bocado de coisa, com a geologia que está sendo liberada. Então, esse ambiente precisa ser reidratado. Esse processo é um processo que provoca isso, ele provoca a reidratação. A iniciativa pioneira Base Zero é desenvolvida conceitual e concretamente pelo engenheiro mecânico pernambucano José Arthur Padilha, na zona semiárida do estado de Pernambuco. A experiência está sendo aperfeiçoada desde 1969 na fazenda Caroá, de 650 hectares, dos quais 450 na mesma microbacia hidrográfica de Carapuças, no município de Afogados da Ingazeira. Eu posso ter uma situação boa se eu agir certo ou
posso ter uma situação má, um impasse se eu agir errado. Na Fazenda Caruá, grupos de agricultores assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, conhecem o conceito Base Zero e aprendem tecnologias para a produção rural econômica e ambientalmente sustentável. Pelo conceito Base Zero, as unidades operacionais produtivas têm por base espacial células territoriais produtivamente indivisíveis, constituindo microbacias hidrográficas com tamanho médio de 2.000 hectares. Cada microbacia hidrográfica deve integrar entre 40 a 50 famílias para a exploração econômica coletiva. As divisões territoriais produtivas aleatórias, como lote familiar, inviabilizam para várias atividades produtivas o desenvolvimento sustentável pretendido. O ambiente natural de cada microbacia hidrográfica produz um conjunto de fenômenos sistematicamente unitário e, por isso, produtivamente indivisível. No semiárido, a ocupação humana exige a dedicação à produção agropecuária com ênfase nos plantios agrícolas na estação das águas e dedicação à produção pecuária e à construção da infraestrutura na estação seca. A construção da infraestrutura adjacente aos principais cursos d'água constitui realizações definitivas e economicamente significativas. Envolvem estradas carroçáveis, comunitárias internas à microbacia hidrográfica, rede de captação, condução, reserva intermediária e distribuição de água de abastecimento, ocupação permanente do solo com uma parte de grande proporção de flora nativa e infraestruturas diversas como cercas subdividindo pastagens, currais, galpões, casas de moradia, balanças, pluviômetros, entre outras. No semiárido, a manutenção da flora nativa em larga escala é essencial à sustentabilidade agrícola. Na região devem ser mantidos em torno de 96% da mata nativa de cada microbacia hidrográfica. A parte complementar de 4% deve ser explorada com culturas também predominantemente permanentes, ao longo dos cursos d'água temporários. Para viabilizar a captação e conservação máxima da água e elementos físicos, químicos e biológicos associados, a infraestrutura da microbacia hidrográfica tem como componente-chave os barramentos sucessivos energeticamente encadeados construídos nos cursos d'água temporários da região. Aqui está o segredo de todo o processo. Isso foi descoberto pelos homens há milhares de anos, quando eles inventaram o arco romano. Presta atenção que eu estou apoiado em 2 pontos, são os meus dedos que estão aqui. Para abraçar a minha barriga, né? Muito bem. Fletiu. Agora perceba, é o mesmo galinho se eu fizer isso aqui. Faça a mesma coisa agora. Difícil. Tá certo? Quer dizer, é o mesmo galinho. Entre outras coisas, a gente está fazendo uma cisterna de areia. Né? E está lembrando isso aqui, quer dizer, isso aí é o telhado da água, trazendo a água para formar a cisterna. Se vocês observarem, olhando para o lado direito aqui, você vê que aqui a natureza estava trabalhando contra, acabando com tudo isso aqui. Naturalmente, quando ela começou a trabalhar contra, depois que desarrumou com a foice, o machado, o fósforo, fazendo queimada aí para cima. Agora, essa mesma natureza que trabalha
contra, ela trabalha a favor. Se a gente fizer aquele barramento, aqueles 2 barramentos ali foi feito no primeiro evento de maio, no dia 12 e 13 de maio. Cada um deles custou R$140 aproximadamente. Quer dizer, portanto, uma despesa pequena, se considerar que daqui para frente nunca mais ele vai deixar de colher tudo isso que a natureza mandar. A construção dos barramentos deve observar os critérios de localização, amarração, marcação e arrumação das pedras. Essa pedra aqui, ela não poderia ser colocada deitada. Ela tem que ficar em pé, a galga, como se chama, quem faz alvenaria sabe disso. Depois, ela tem que ficar com o lado mais gordo, olhando para a nascente. Essa barragem é a mais antiga da fazenda. Foi construída mais ou menos em 69, então tem 30 anos. E aqui é como não se deve fazer. Ou seja, eu fazia barragem retas, gastando cimento, quebrou algumas vezes, tive que levantar, vazava e tal, não sei o quê. Todos os barramentos devem ter o formato de arcos romanos deitados, com a concavidade voltada para a foz e duplamente rampados. Devem ser construídos com pedras secas, sem uso de argamassa, arrumadas de modo inteligente sobre o terreno natural, dispensando escavação de fundações. Essa pedra aqui é uma pedra natural, né? É uma pedra que não foi criada. Ela é a pedra A, que vai começar o primeiro arco. O primeiro arco que a gente chama de anel, que é o que sustenta a barragem toda, né? Essa daqui é a pedra A. Aí no outro lado, pedra B. Aí C, D, E, F, G e H. São 8 pedras importantes. Se não tiver, tem que ser criada. Para iniciar a marcação do barramento virtual, depois de determinadas as pedras de amarração, deve ser fixada uma vara no centro do leito, aproximadamente no ponto central da circunferência que contém o arco. A partir dessa vara, com a ajuda de uma linha de nylon, são riscados no chão 4 arcos ligando as pedras de amarração, sobre os quais serão fixados piquetes e varas alinhados. Usando uma mangueira de nível, é marcado nas varas dos 2 arcos centrais a altura que o barramento terá depois de pronto. Finalmente, a linha de nylon é trançada entre os piquetes e as varas, permitindo a visualização de possíveis defeitos que devem ser corrigidos. O primeiro arco a ser construído é o que fica na cota 0 do barramento, ligando os pontos de amarração A e B com as pedras maiores. Para a construção dos arcos do barramento, as pedras devem ser dispostas com a parte mais estreita apontando para o centro do arco e na posição a galga. As ombreiras do barramento devem estar sempre mais elevadas que a crista, de 20 a 40 centímetros, para impedir que o fluxo do curso d'água saia do seu leito normal. Aqui você está mostrando exatamente os elementos, os detritos trazidos pelos enxurros que ficam tapando, vedando, fazendo o cimento daquela planta. Na hora que a gente faz esse barramento, você começa a ter isso aqui vai voltar a ser o mesmo baixinho que era antes. E, inclusive, não apenas com essa areia, porque isso aqui é quase areia lavada, né? Mas com o passar do tempo, vai formar um elemento que tem a goma, né? Tem o fino, que é o que aparece aqui. Né? Esse elemento aqui é muito diferente daquele elemento ali. Isso aqui no futuro é o que vai acontecer. Numa forte enxurrada, a água passa por cima do barramento, criando uma fonte de água logo em seguida. Essa é a lógica da natureza, como se verifica no olho d'água de Carapuças.
um barramento natural em forma de arco romano deitado e uma fonte de água em seguida. Se assim é, este imenso barramento natural nas serras das Carapuças terminou por revelar uma imprescindível fonte de água para o abastecimento local em ritmo contínuo. Na cota de 155 metros foi construída esta cacimba, que abastece a fazenda Caruá de água para o consumo humano e para os animais, quando nas partes mais altas. Por meio de encanamentos, a água chega aos mais distantes pontos da fazenda, exclusivamente pela ação da gravidade. Essa válvula, ela é chamada válvula de pé, mas é também chamada válvula de retenção. Pé e retenção. Ela pode deixar a água passar daqui para cá, mas não pode deixar daqui para lá. Com equipamentos simples, baratos e de fácil manejo, é possível garantir o abastecimento d'água. Fechou aqui, abriu essa outra, nunca mais para. Gostei bastante. Isso é uma proposta que a gente, para colocar lá para os outros companheiros, é uma coisa muito bem empregada, porque durante o tempo que nós entramos em área de assentamento, eu acho que por onde nós andamos não vimos uma coisa tão bem feita que nós estamos vendo tão pertinho da gente aqui. E eu acredito que só acaba com o sofrimento que a gente vive se a gente se achasse com uma coisa tão bem empregada que nós estamos vendo hoje. Os companheiros de área de assentamento. É uma coisa que fica no coração, que a gente chega, imagina sair e deixar isso aqui tão bem feito na minha vida, que eu nunca tinha visto. É dessa forma que o conceito Base Zero, desenvolvido na Fazenda Caruá, referência formal do documento brasileiro de agricultura sustentável na Agenda 21 Nacional, desde junho de 1999, quebra o atual paradigma do desenvolvimento rural no semiárido. Como se percebe, o conceito Base Zero rejeita o desmatamento e queima da vegetação nativa. Tem um abastecimento d'água de consumo baseado exclusivamente em águas subterrâneas de baixa e média profundidades, resguardadas da evaporação. Opera produtivamente com a manutenção e conservação da vegetação nativa e recuperação e acréscimos à biodiversidade local. Explora o cultivo de vegetais em área de produção de cerca de 4% da área total da unidade produtiva, com preocupação de máxima diversidade. Explora gados adaptados ao sistema natural. Induz a formação de unidades produtivas organizadas. Esse trabalho, ele vai trazer muito benefício, né, para a área de assentamento, para qualquer uma área que for implantada esse projeto, né? Primeiro vai se ter um armazenamento d'água no subsolo, né? Também vai se conservar a natureza, né? Existe a conservação do solo também, o aterro dos rios, né, que estão muito profundos, né, com a erosão, e também o aumento da produção, né, na pecuária, né, a pastagem vai aumentar, provavelmente, né, aumenta a produção da pecuária, né. O que eu achei mais interessante de tudo isso foram duas coisas, né. Primeiro foi a forma, né, da instalação da água, não é? Que vem de um local tão distante, né, que sobe altos, né, desce altos, né, e não acontece desperdício de água, né. E a outra coisa foi o sistema dos barramentos, né, que ele não
não gasta assim, material, né, que possa se comprometer o bolso do trabalhador, né? Vai se ter, praticamente, vai se investir mais na mão de obra, né? Geralmente também, tendo um incentivo melhor, né, vai gerar emprego, né, na comunidade. E a reflexão que a gente faz é uma avaliação positiva, porque envolve a questão da mão de obra, que nos assentamentos dispõe de muita mão de obra. É uma tecnologia também que traz muitos benefícios para o conjunto dos assentados, né, se essas tecnologias forem difundidas lá para as áreas. E esse curso, essa capacitação está atingindo o objetivo, né? A gente já constatou que os parceiros já captaram a ideia, né? Então o problema agora vai ficar por investimentos, né, e acompanhamento técnico, a elaboração dos planos para implantar esses barramentos nos diversos assentamentos. A maioria dos assentamentos são propícios à construção desses barramentos. Mas mesmo assim a gente pretende fazer um diagnóstico local, né, para, junto com eles, que foram capacitados aqui, para implantar. Com a possibilidade dos barramentos, vai acumular mais solo, vai melhorar a vida daquela área ali, no aspecto da produção, né, para produzir várias culturas, frutíferas, capins também para os animais, capim e bovinos, e a questão da água que fica por trás dos barramentos, né, com essa ideia do castelo, que nada mais é do que um poço, né, melhorado, e aproveitando a água. Acho que é uma tecnologia fundamental, essa tecnologia, muito importante, inclusive para o enfrentamento da questão da desertificação, né? O que eu acho muito interessante aqui nesse programa é o diálogo do homem com a natureza, né? A maneira de que ele procura ouvir da natureza o que é preciso para que ela possa viver, continue viva. O diálogo com os animais, o diálogo com as águas, a forma de como fazer valer a vida no planeta. Eu vi um barramento dessa natureza e o pessoal está ficando satisfeito, está vendo voltar a vegetação nativa, o verde reflorescendo, a água voltando ao seu devido lugar, a fertilidade também. É um programa que procura fertilizar a terra, né? Então eu acho que isso aí deve ser levado em consideração. O INCRA, nessa iniciativa de trazer os assentados até aqui, eu espero que não fique somente nisso, mas também que vá mais adiante, favorecendo, fazendo com que as pessoas possam ter condições para desenvolver este programa também nas áreas de assentamento. Na medida em que os barramentos sucessivos que são feitos podem ser feitos nas bacias hidrográficas, podem realmente não só recuperar o solo, como servir como uma maneira de juntar, fazer uma reserva d'água no subsolo e permitirá um prazo de sobrevivência nas secas muito maior. Uma vez que os estudos têm demonstrado que a tecnologia de açudes não responde a regiões como essas, uma vez que a taxa de evaporação da água, em média, é muito maior do que a taxa de precipitação anual da chuva. Então, fatalmente, os açudes secam. Porque, através dos barramentos sucessivos, a água fica no subsolo, preservada e, portanto, poderá vir a dar, num prazo assim, médio prazo, uma condição de sobrevivência bem maior para os assentamentos da região. Essa barragem de pedra seca, como fazem, quer dizer que no caso, se o governo quiser ajudar a gente muito, ele pode ajudar muito. Por causa que ele bota a gente para fazer essas barragens lá no local que a gente vive, e no caso da gente comprar o cimento e mais algum material para fazer essas barragens, a gente já faz com a pedra seca. Esse dinheiro já vai servir para quê? Para as famílias comer, para não morrer de fome, passar esse tempão. Porque no caso, fica a barragem feita, acudiu a precisão dos pais de família e ficou o serviço feito para quando chover a gente ter uma vida melhor. Com as barragens feitas, com tão pouca coisa, que é uma coisa que a gente está vendo que uma barragem que gasta R$2.000, R$3.000, aí uma barraginha dessa gasta R$500 ou menos.
por causa que a pedra é seca, tá certo, e beneficia a família, só com isso. E por que o governo não faz isso? Devia fazer, não era? Potencialmente, uma unidade produtiva restaurada, segundo o conceito base zero, tem capacidade de manter em seus 2.000 hectares 500 bovinos, à razão de uma cabeça por 4 hectares. 2.000 caprinos, à razão de uma cabeça por hectare. 250 colmeias, à razão de uma colmeia para 8 hectares. 30 hectares de agricultura sazonal para autoconsumo familiar. 60 hectares de fruticultura de ciclos naturais. Nos 80 milhões de hectares do semiárido nordestino, esses números permitem estimar uma renda de mais de 2 bilhões de reais ao ano. Se a consideração estender-se para outros produtos e subprodutos e a possibilidade de exploração do ecoturismo, o agregado econômico se multiplicará para proporções de economias sustentáveis. Ou seja, é possível antever a erradicação da miséria nos sertões.